Gênesis capítulo 8 será o texto para a nossa reflexão de hoje, que nós estamos então iniciando a série, para que o novo seja novo. Para que o novo seja novo, é uma série do mês de janeiro, que nós estaremos refletindo biblicamente direções de Deus e apontamentos para a nossa fé. Gênesis capítulo 8, versículo 15 a seguir diz: Então falou Deus a Noé, dizendo: Sai da arca, tu com a tua mulher e teus filhos, e as mulheres de teus filhos, todo animal que está contigo, de toda a carne, de ave e de gado, e de todo réptil que se arrasta sobre a terra, traz fora contigo, e povoem abundantemente a terra, e frutifiquem, e se multipliquem sobre a terra. Então saiu Noé, e os seus filhos, e sua mulher, e as mulheres de seus filhos com ele, todo animal, todo réptil e toda ave, e tudo que se move sobre a terra, conforme as suas famílias, saiu para fora da arca. E edificou Noé um altar ao Senhor, e tomou de todo o animal limpo e de toda a ave limpa, e ofereceu holocausto sobre o altar. E o Senhor sentiu o suave cheiro, e o Senhor disse em seu coração: Não tornarei mais a amaldiçoar a terra por causa do homem, porque a imaginação do seu coração do homem é má, desde a sua meninice, e nem tornarei mais a ferir todo o vivente como fiz. Enquanto a terra durar, sementeira e cega, e frio e calor, e verão e inverno, e de noite não cessarão. E abençoou Deus a Noé e a seus filhos, e disse-lhes: Frutificai e multiplicai-vos, e enchei a terra. E o temor de vós e o pavor de vós virão sobre todo animal da terra, e sobre toda ave dos céus, e tudo que se move sobre a terra, e todos os peixes do mar, nas vossas mãos são entregues. Tudo quanto se move, que é vivente, será para vosso mantimento. Tudo vos tenho dado como a erva verde. Senhor Jesus, torna cativo todo o nosso entendimento a essa palavra esta noite, que o mundo espiritual esteja coberto com o teu sangue sobre nós neste lugar. Quantos podem dizer amém? Para que o novo seja novo, é o desejo de Deus para o nosso coração. Deus não tem desejo, plano, para que você permaneça arcaico. Deus não deseja que você esteja vivenciando uma realidade obsoleta. Deus não deseja que você perca as oportunidades de viver algo novo que Ele propõe para a sua vida. Nós somos sempre lembrados que quando Israel foi guiado durante 40 anos no deserto, Deus enviava maná e codornizes todos os dias. Codornizes um pouco mais adiante, mas não é esse material, não é, pode tirar o material. Ele encaminhava o maná todos os dias para o seu povo,
era um cuidado, era um zelo, era uma provisão do Senhor. E Deus deu uma ordem para Israel que não deveria guardar o maná. E o texto vai dizer que alguns homens teimaram, desobedeceram e guardaram o maná. O texto diz que no dia seguinte, aquele maná amanheceu estragado. Aquele maná ficou incomestível. Deus não quer que a gente venha viver uma realidade ultrapassada. Deus deseja que cada ano nós possamos inaugurar experiências novas, nós possamos inaugurar vivências novas na sua presença. E eu quero esta noite pensar com vocês de maneira pastoral a partir desse texto, porque esse texto literalmente ele está em um contexto de começo. Esse texto literalmente está em uma realidade de início. Assim como nós estamos no início de um ano, esse texto está no início de uma nova época, de uma nova era, de um novo tempo. A humanidade está recomeçando. A humanidade está reiniciando após o reset de Deus através do dilúvio. Agora esse povo está recomeçando, Noé e a sua família. E quando nós olhamos para esse texto, nós podemos encontrar alguns elementos que nos ensinam, que nos educam como começar o ano, como recomeçar mais um ano, de modo que este ano seja novo, de modo que este ano possa ser vivido em uma novidade de vida. E o versículo 15 nos diz: então falou Deus a Noé, dizendo: sai da arca. A primeira coisa que nós aprendemos com Noé, nessa passagem bíblica, é que Noé vai recomeçar a vida. Ele vai recomeçar o ano, ele vai recomeçar a humanidade, ouvindo Deus. Noé, ele entra para a arca porque ele ouviu Deus. Foi a voz de Deus que o direcionou para dentro da arca. Não foi ideia do seu coração, não foi um sonho qualquer que ele amanheceu e disse: olha, eu sonhei com uma arca, então eu vou construir uma arca. Cada passo dessa construção, cada detalhe dessa engenharia foi um comando de Deus. Quando nós lemos os capítulos anteriores, cada medida dessa arca foi Deus que deu a Noé. Não foi uma precipitação de Noé, não foi uma ansiedade de Noé, não foi algo imaginário de Noé, não foi o seu achismo. A arca foi construída por uma direção muito clara de Deus. Ele só entra para a arca porque Deus lhe deu o comando: Noé, entra você, entra a sua esposa, entre os seus filhos e a sua nora. De modo que ele sobreviveu ao dilúvio. A sua casa sobreviveu ao dilúvio, a sua descendência sobreviveu ao dilúvio. Não foi porque Noé era competente em suas habilidades. Ele só foi salvo do dilúvio porque ele ouviu Deus. E agora Noé só vai sair da arca quando Deus lhe der o comando, o imperativo: saia da arca. O que Noé nos ensina é que nós não devemos tomar grandes atitudes, nós não devemos fazer grandes escolhas, nós não devemos fazer grandes decisões, se não for a partir de um ouvir de Deus. Quantas vezes o nosso ano fracassa? Quantas vezes o nosso ano é marcado por derrotas? Porque nós
locomovemos de um lado para o outro, nós tomamos decisões sérias e cruciais sem ouvir Deus. Quantas vezes os nossos anos são amargados por experiências muito traumáticas, desapontamentos, são marcados por muitas decepções, porque muitas coisas que nós realizamos ao longo de um ano é baseado na nossa necessidade, é baseado nas nossas carências, é baseado nos nossos achismos. Se você deseja que o seu ano seja um ano em novidade, você precisa assentar no seu coração a decisão em ouvir Deus para as causas essenciais da sua vida. Você precisa descer no seu coração a decisão que você não irá fazer escolhas cruciais da sua vida, baseado na sua carência, baseado em previsões aparentes, mas que você só vai se mover após você ouvir Deus. Você precisa crer que Deus fala. Você precisa crer com todas as suas forças que Deus fala aos seus filhos. Às vezes, quando nós falamos de ouvir Deus, o nosso coração fica um tanto quanto assim: mas eu nunca ouvi a voz audível de Deus. Às vezes, quando nós falamos em ouvir Deus, nós ficamos nessa esfera do utópico: mas isso parece ser tão algo abstrato, isso parece ser algo tão incomum. Mas Deus fala. Você precisa crer que Deus fala. Você precisa crer que existem decisões a serem feitas, que você precisa dedicar horas em oração. Você precisa crer que existem decisões na sua vida que você precisa fazer vigília na presença do Senhor. Existem respostas que você precisa estar na presença de Deus e dizer: Deus, eu não me levanto daqui. E se passou essa noite, se passou todo esse tempo e eu não te ouvi, eu vou voltar no dia seguinte, mas eu não vou dar um passo sem ouvir a tua voz. As pessoas casam sem ouvir Deus. As pessoas mudam de igreja sem ouvir Deus. As pessoas mudam de cidade sem ouvir Deus. As pessoas fazem escolhas sérias sem ouvir Deus. E de repente, a fatura começa a chegar. De repente, as consequências começam a chegar. Porque Deus só se responsabiliza naquilo que Ele fala, naquilo que Ele te direciona. Uma das coisas que eu aprendi com os meus pais é a sensibilidade de ouvir Deus. Todas as mudanças que nós realizamos ao longo da nossa vida em família, não foi uma mudança baseado em uma questão econômica. Não foi uma mudança, porque esse lugar está chato, esse lugar está sem graça, essa cidade está sem graça, essa igreja está sem graça. Nunca ouvi os meus pais tomarem decisões baseado em sentimentos de desconforto. Todas as vezes em que nós mudamos de cidade, de estados, nós mudamos depois de meses de oração. Nós orávamos todos os dias, até Deus mostrar, até Deus dar uma visão, até Deus esclarecer o próximo passo. Qual é o resultado? Que não há chance de dar algo errado na sua vida. Não há chance de você ser um projeto falido. Não há chance de você ser um derrotado ao longo do caminho. Porque quando Deus fala e você ouve, Deus responsabiliza para cada passo que você der. Talvez a voz de Deus parecerá muito estranha, assim como Ele fez com Abraão: entrega o meu filho. Imagina que pedido estranho, que voz estranha é essa? Mas se essa voz vem de Deus
decida por ela, decida pela voz de Deus. Faça como Pedro, que disse: Jesus, nós passamos a noite inteira sem pegar nada, mas por causa da tua palavra eu vou lançar a rede, baseado no que tu falou, baseado na tua promessa, baseado na tua direção. Nós iremos por esse caminho, nós tomaremos essa decisão. Decida começar o ano ouvindo Deus. O seu ano experimentará novidades de Deus se você ouvir Deus em favor da sua casa, de você ouvir Deus em favor do seu casamento, de você ouvir Deus em favor dos seus filhos. Pega os seus problemas, pega os seus desafios, pega as suas causas impossíveis, coloca na presença de Deus. Diga: Deus, eu quero ouvir a tua sentença, eu quero ouvir a tua última palavra. Rubem Alves, um grande poeta brasileiro, ele escreveu uma crônica chamada Escutatória. E na sua crônica ele diz que nas suas andanças pelo Brasil e pelo mundo, ele cansou de ver anúncios, sobre oratória. Venha aprender a falar. E ele diz: em todas as minhas viagens pelo Brasil e pelo mundo, eu nunca ouvi um anúncio: venha aprender escutatória. Parece-me, disse ele, nós estamos muito mais interessados a aprender a falar do que a aprender a ouvir. E nós somos ensinados em Romanos capítulo 10, que a nossa fé não é pelo que nós falamos. A nossa fé é pelo que nós ouvimos. É a nossa audição que esconde a chave para você viver uma novidade de vida. Se você ouvir Deus em 2026, te prepara para você experimentar coisas novas da parte de Deus. Você recebe essa palavra? Diga amém. Pergunta aí para quem está ao seu lado: como está a sua escutatória? Noé, sai da arca. Sai da arca, Noé. Sai da arca. Mas sair da arca. Mas a arca, Deus, a arca foi o barco da minha salvação. Mas o barco foi o lugar em que a nossa casa foi salva. Mas Deus, a arca foi um ambiente de livramento. A arca foi um lugar de bênção. Sim, Noé. A arca foi bênção na sua vida. No entanto, a arca já cumpriu o seu propósito. Você não verá mais Noé retornando para a arca. Você não encontrará mais Noé venerando a arca, transformando a arca em um museu. A Bíblia diz que Deus deu o comando: sai da arca. Sabe o que Deus está dizendo para nós ao recomeçar algo novo na nossa vida? Não preserve aquilo que é transitório na sua vida. Existem realidades na sua vida que têm prazo de validade. Existem pessoas que entram no seu caminho que têm prazo de validade. Existem hábitos na sua vida que têm prazo de validade. Quantas vezes nós nos amarramos, nós nos atamos
voltamos a arcas, a experiências, a realidades que um dia teve o seu valor para nós, teve a sua importância para nós, e nós ainda estamos lá, nós ainda estamos presos nessa arca, nós ainda estamos presos nessa experiência. Existem coisas que são transitórias, existem modos de falar, existem modos de proceder que têm prazo de validade na nossa vida. A terra do Egito foi uma geografia que abençoou a história de Israel. Foi nessa terra que José, Jacó e juntamente com seus irmãos, os seus filhos e netos chegaram no Egito com 70 almas, 75 pessoas, e prosperaram e cresceram e multiplicaram. A terra do Egito foi a terra da multiplicação para Israel, mas passado 400 anos, Deus diz: o prazo de validade dessa terra acabou. É chegado a hora de eu tirar vocês daqui. E quantas vezes que quando Israel, tendo saído do Egito, eles tentaram voltar, eles tentaram retornar para aquele lugar, eles tentaram retornar para aquele ambiente, para aquele modo de vida de escravo, do lugar que Deus disse: acabou, passou-se, foi transitório na vida de vocês. Será que nós não estamos conservando uma narrativa? Será que nós não estamos conservando um estilo de vida? Será que nós não estamos conservando certos hábitos, costumes? Será que nós não estamos conservando coisas à nossa volta que já está com prazo de validade vencido? São coisas que nós deveríamos nos renunciar, são conversas que nós não deveríamos voltar mais nelas, são assuntos que nós não deveríamos revisitá-los, são coisas que nós não deveríamos mais colocar à mesa, mas às vezes nós insistimos em manter arcas diante de nós. Às vezes nós insistimos em continuar morando na arca, baseado em um passado distante. Às vezes nós queremos construir palácios na terra do Egito, em um lugar que está com prazo de validade vencido. Até remédio, quando perde a sua validade, pode se tornar um veneno para o nosso organismo. Eu oro esta noite para que o espírito de discernimento, para que o espírito de revelação flua na sua alma, flua nos seus olhos, flua no seu espírito, para que você venha se livrar lá na sua casa, aquilo que já está vencido, que você venha se livrar na sua alma, pensamentos, memórias, lembranças, sentimentos que devem ser evacuados, ejetados, que deve ser varrido da sua alma, que deve ser varrido da sua mente. O Espírito de Deus, se você estiver diante dele em sensibilidade e temor, Deus lhe dará essa revelação. Deus fará você sair dessa arca. Deus mudará território dos seus pés. Deus mudará ambiente dos seus olhos. Deus te revelará aquilo que precisa ser lançado da sua vida, da sua agenda, porque é chegado um tempo novo. Acabou a validade da arca, acabou a validade de algumas coisas na sua vida. É tempo de renunciar a algumas arcas na minha história e na sua história. Desprenda-te, diz o Senhor esta noite. Desprenda-te esta noite
Desprenda-te, desprenda-te, diz o Senhor. É tempo de coisas novas, é tempo de algo novo sobre ti e sobre a sua casa. Quantos podem aplaudir ao nome do Senhor Jesus? Isso é para os aspectos da nossa alma, é para os aspectos do nosso coração, mas também os aspectos físicos também. Dá uma olhada lá na sua casa. Aquelas coisas que tem 1.300 anos que você não usa. 1.300 anos que você não calça aquele calçado, você não veste aquela roupa, você não usa aquelas vasilhas. Ei, será que já não está com prazo de validade vencido? Será que não está com prazo de validade de você renovar as coisas lá? Quantas coisas que nós nos apegamos, que nós deveríamos nos desvencilhar. Noé pode sair da arca. Olha para frente, não olha para trás, olha para frente, Noé. Olha para frente. A arca foi bênção, mas ela cumpriu o seu propósito. Vocês estão comigo? Digam amém. Mas olha o que o texto vai dizer. Sai da arca tu, a tua mulher, teus filhos, as mulheres dos teus filhos, todo o animal, toda a carne. Sabe o que Deus está dizendo para Noé? Noé, saia. Saia para um recomeço. Saia para um reinício. Saia para algo novo. Mas Noé, saia. Saia por inteiro. Noé, não deixa nada para trás. Noé, saia por completo. Não deixa um animal. Não deixa nada dentro da arca. Deixa essa arca vazia. Aquilo que te pertence, não deixa a esposa, não deixa os filhos, não deixa nada. Aquilo que eu te dei, aquilo que eu te entreguei, é para você levar consigo. Então sai por inteiro, recomece por inteiro. Por que às vezes os nossos anos, eles começam às vezes pesados? Às vezes o nosso ano já começa carregado. É porque nós não estamos por inteiro. Talvez eu prego para pessoas essa noite que pedaços do seu coração, pedaços das suas forças, pedaços dos seus ânimos, da sua alegria, pedaços do seu sangue, ficou em 2025. Talvez já ficou em 2024. Talvez ficou em 2023. Talvez nos últimos anos, cada dor, cada batalha que você enfrentou, cada guerra que você enfrentou, desgaste de família, de trabalho, de saúde, isso foi te desconstruindo. Isso foi te desintegrando. Existem pessoas que, se nós tivéssemos olhos espirituais para vê-las no seu interior, nós enxergaríamos fragmentos. Porque ela não é mais a mesma, ele não é mais o mesmo, porque as coisas ficaram para trás. Olhamos para o ano que passou, olhamos para as estações passadas e lamentamos e choramos, porque parte de nós ficou lá, ficou na notícia, ficou na perca, ficou na decepção, no desapontamento, ficou na traição, ficou naquilo que faliu, ficou naquilo que não deu certo, ficou na descoberta de uma calúnia, de um amigo, de uma amiga, de um irmão, de uma irmã. E pedaços do nosso coração vai ficando pelo caminho.
E se os meus pedaços ficam na minha trajetória do passado, eu não consigo viver a vida por inteiro. Não existe possibilidade de eu ter uma estrutura para o meu presente, porque partes de mim, se nós usássemos uma linguagem metafórica, se os meus braços ficarem para o passado, eu vou abraçar como? Se os meus pés ficarem lá atrás, como que eu vou andar? Como que eu vou ficar em pé? Se os meus olhos ficaram no passado, como que eu enxergarei a vida? Se parte de mim foi se desintegrando, e Deus está dizendo: você está em 2026, e você precisa estar em 2026 por inteiro. Você precisa enfrentar este ano por inteiro. Você precisa estar nesta igreja por inteiro. Você precisa estar no seu trabalho por inteiro. Você precisa cumprir o seu chamado por inteiro. Você precisa viver em família por inteiro. E você me diz: pastor, mas como fazer isso? Sendo que grande parte de mim já ficou para trás. Eu não me sinto mais o mesmo. Eu me sinto incompleto. Eu me sinto incompleta. Eu libero uma palavra para o seu coração esta noite. Teve um dia que Deus levou um profeta sobre um vale de ossos sequíssimos, e haviam ossos espalhados em todos os lugares. Eles estavam dispersos, eles estavam afastados. E então Deus pergunta para Ezequiel: pode esses ossos voltarem a viver? E ele olha para aquele cenário aparentemente impossível, mas ele não dá sentença. Ele diz: tu sabes, ó Senhor. Então Deus diz: então profetiza sobre esses ossos. Profetiza, ó vento do Espírito. E quando Ezequiel profetizou o vento do Espírito, a Bíblia diz que o vento varreu aquele vale com vida, e os ossos foram se ajuntando, os ossos espalhados, dispersos, distante, foi se reencontrando osso a osso, pele a pele, carne a carne, até que um exército poderoso se formou. Aquele mesmo Espírito que encontrou os pedaços daqueles ossos espalhados naquele vale, é o mesmo Espírito que habita na sua vida, que habita no seu coração. E esta noite este vento assopra sobre ti, e ele diz: eu estou trazendo de volta os pedaços que ficaram para trás. Eu estou reunindo, eu estou trazendo novamente pedaços, fragmentos da alma, do seu espírito, dos seus sentimentos e das suas emoções que ficaram espalhados no vale da dor, do desespero, do sofrimento. Esta noite, se você crê, você vai voltar para casa por inteiro. Se você crê, você viverá janeiro por inteiro. Se você crê, Deus irá te recompor por inteiro. Quem crê nesta palavra esta noite? Esta noite, vá por inteiro. Vá por inteiro. Vai por inteiro para a vida. Vem por inteiro para o culto. Não vem apenas com o corpo. Não deixe os seus pensamentos nos vídeos que você assistiu durante o dia, nas notícias que você viu na noite anterior. Não deixe a sua mente a vaguear a um outro lugar.
Vem por inteiro, esteja aqui por inteiro. Traga o seu amor, traga os seus sentimentos, traga a sua alma, traga as suas forças. Esteja aqui por inteiro. Traga tudo que te pertence. Traga tudo que é teu. Somente assim você poderá viver uma novidade de vinda. Esta noite, se você crê, Deus está fazendo um milagre na tua história esta noite. Se você crê, Deus está fazendo um milagre esta noite na sua história. Quem recebe essa palavra esta noite? Noé, sai por inteiro. Sai por inteiro. Sai por inteiro. Então ele sai. E o texto diz que ele vai edificar um altar ao Senhor. Duas coisas. Primeiro, Noé, ele vai responder o que passou com uma sublime adoração. É um altar de adoração. É um altar de adoração. Mas você percebe? Você percebe que Noé está de luto? Existe uma matemática que muito provavelmente o pai de Noé morreu no dilúvio. Mas não foi apenas o seu pai que morreu. Amigos, irmãos, pessoas que Noé amava. Olha o que aconteceu no dilúvio. A morte varreu a terra. Um cenário de um ponto de vista, destruição. E apesar do que se perdeu, apesar do que se foi, eu vou levantar um altar de adoração ao meu Deus. Eu vou levantar um altar de adoração ao meu Deus. Começa o ano levantando altares. E olha o detalhe. Nós não temos no registro bíblico Noé levantando altar em momentos passados. Nós não temos. Então, baseado nessa informação, eu posso afirmar, pelo que está escrito, que é a primeira vez que Noé está levantando o altar. Então veja, acabado-se o dilúvio, um momento de perda, um momento de dor, uma crise, um caos no mundo. Mas agora Noé não apenas levantará um altar de adoração, mas ele vai oferecer algo que ele nunca tinha feito. Nos seus recomeços, você precisa preparar algo novo para entregar para Deus. Existe uma intensidade nova que você precisa entregar para Deus. No começo de cada ano, você precisa investigar a si mesmo, checar a si mesmo. Você precisa olhar para a sua vida e dizer: o que ainda eu não entreguei para o meu Deus? O que ainda eu não fiz para o meu Deus? Você precisa decidir entregar algo novo, porque não faz sentido nós aguardarmos coisas novas de Deus entregando as mesmas coisas de sempre, fazendo as mesmas coisas de sempre. Você precisa elevar o nível da sua entrega para Deus. Você precisa escrever em algum lugar: este ano eu farei isso para Deus que eu ainda não fiz. Este ano eu farei uma oferta para Deus que ainda eu não fiz. Todos os anos eu aumento uma porcentagem das minhas ofertas de cada culto.
Eu me recuso a entregar todo o culto, a mesma oferta que eu entregava 5, 10, 15, 20 anos atrás. Este ano eu já atualizei a minha oferta. Eu me recuso este ano me dedicar à minha espiritualidade na mesma intensidade que eu faço até aqui. Geralmente eu escolho um mês do ano para entregar algo ao Senhor que eu nunca entreguei nos meus 25 anos de vida. Geralmente eu escolho um mês e falo: Deus, este mês eu vou te oferecer algo novo. E faço. E pela misericórdia de Deus, não é pelo que eu faço, não são os meus méritos. Mas percebe que quando Noé entrega algo que Deus não pediu o altar. Deus não pediu o altar. Ele faz espontaneamente. Ele adora apesar do que se perdeu. Mas ele não apenas adora, ele entrega algo novo para Deus. E quando ele entrega algo novo para Deus, diz o texto, que Deus faz uma aliança com Noé. Quando você entrega algo novo para Deus, Ele corresponderá com coisas novas para você. Você não pode esperar que Deus vai fazer coisas novas se você não entregar a Ele coisas novas. Agora veja o que é interessante. Porque o texto vai dizer que Deus mandou Noé colocar os animais limpos. Não foi um casal. Ele vai dizer 7 pares de animais limpos. Ora, mas por que Deus vai dar 7 pares para Noé? Não poderia ser apenas um casal? Claro que não. Deus já estava preparando a matéria-prima para Noé entregar no altar dele em adoração. Se você investigar, Deus já te deu a condição de você apresentar algo novo para Ele este ano. Em nome de Jesus, levanta um altar novo diante dele esta noite e este ano 2026. Mas não é apenas para Deus. Você precisa levantar um altar novo de entrega e de oferta lá na sua casa. Você precisa surpreender a sua esposa esse ano. Casamentos morrem porque nós oferecemos o mesmo cardápio de décadas atrás. Se eu sou chamado a apresentar a Deus coisas novas, intensidades novas, vontades, desejos, amores, isso precisa ser convertido também no meu casamento. Existe um modo de tratar de surpresa no seu cônjuge que você precisa surpreender o seu cônjuge. Eu lembro de uma vez, casado, vivendo, gente, uma crise, meu Deus, uma pindaíba, uma limitação financeira. Eu disse, gente, eu tinha tanta vontade de pegar minha esposa e levar ela para um hotel lá nos Estados Unidos. E a gente olhar, namorar, se amar. Eu olhei para a conta bancária. Misericórdia. Eu disse, opa, mas vamos lá. Eu não posso ir para a América, não tenho $1. Mas vamos lá. Onde nós fomos deitar, trancamos a porta, apaguei a luz e coloquei uma música americana. Falei, meu bem, imagina que nós estamos nos Estados Unidos. Funcionou aquela noite. Mas funcionou, aquela noite funcionou. Funcionou. Você tem que fazer uma coisa nova lá na sua casa. O tédio é um grande inimigo de casamento. Você precisa oferecer algo novo lá na sua casa. Filho, filha, você precisa oferecer algo novo para o seu pai, para sua mãe. Existe uma entrega que você precisa oferecer aos seus pais. Novos diálogos, novos afazeres, surpresas, presentes.
Os pais precisam oferecer ofertas novas, mais intensas aos seus filhos. Lá no seu trabalho, você precisa intentar no seu coração, você como funcionário, como patrão, colaborador, seja como for, você precisa entregar algo novo naquele lugar. Você precisa chegar com um ânimo novo, com uma ideia nova, uma criatividade nova. Você precisa chegar com uma proposta que venha melhorar aquele lugar, aquele ambiente. É interessante porque quando Noé sai da arca, diz o texto que ele começou a ser lavrador. Parece-nos que foi um start novo na sua profissão. Novo tempo, recomeço, uma profissão nova. Você talvez precise aprender algo mais. Fazer o curso, um após, ler livros na sua área. Você precisa entregar uma oferta melhor e mais intensa nos seus relacionamentos. Surpreenda os seus amigos. Surpreenda aqueles que você ama. Levante um altar. Levante uma oferta nova, algo que você ainda não fez, algo que ainda você não se entregou. Mas você não pode fazer isso apenas com Deus, com a sua casa, com os seus amigos. Eu vou terminando te dizendo, quando é que você vai levantar um altar novo nessa igreja? Há quanto tempo você congrega aqui? Pergunta aí para quem está do seu lado, quanto tempo você congrega aqui? Pergunta aí. Mais um ano Deus nos deu. A pergunta é, o que você vai entregar de novo nessa igreja esse ano? O que você vai oferecer a esta igreja? Os departamentos, os ministérios, os projetos, os nossos cultos. Qual é o altar que você vai levantar para essa igreja e dizer, isso aqui eu ainda não fiz nessa igreja? Eu te convido a você pensar sobre isso. Eu te convido a você dizer, eu quero fazer uma coisa nova nessa igreja. Nem que seja um dia por mês, mas eu vou entregar algo, eu vou fazer algo. Nem que eu dou um dia para eu limpar os banheiros da igreja. Eu sei que a igreja tem funcionários, mas eu vou dizer, esse dia deixa comigo. Deixa comigo que eu vou zelar desse banheiro para esse culto. Eu vou cuidar do estacionamento desse culto. Esse ano eu vou lá. Qual é o altar que você vai levantar novo para entregar a esta igreja? Se você vir a esse culto, se você vir nos próximos cultos de 2026, e você entregar a mesma coisa de sempre, é provável que você vai receber a mesma coisa de sempre. Você precisa ousar. Você precisa entender que Deus te deu recursos para oferecer este altar. Eu quero que você decida isso para este ano. Decida levantar algo novo. Decida derramar e transbordar algo que você ainda não transbordou. E te prepare para vivenciar experiências novas e surpreendentes para a sua vida. Você pode dizer amém por isso? Eu termino dizendo que ao longo da leitura do texto nós temos Deus dizendo, e abençoou Deus a Noé, e abençoou Deus a Noé, e disse, frutificai, 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 e Deus o abençoou. Eu quero te dizer que você precisa se posicionar com aquilo que Deus já liberou para você viver. Deus está dizendo, Noé, lidere, Noé. Você não pode viver 2026 como um passivo.
Você não pode viver 2026 como deixa a vida me levar. Você não pode viver 2026, vou ver o que vai dar. Não, se posicione. Noé, eu te dei autoridade para frutificar e multiplicar sobre a terra. Você é um líder, Noé. Você precisa se posicionar em 2026. Você não pode escorar. Você não pode ficar esperando o outro. Você não pode ficar naquele lugar de espera. Quando os outros, então eu vou. Você precisa se posicionar como homem e mulher de Deus. Assumir o seu lugar. Aonde que Deus te plantou, nessa cidade. Lá naquele trabalho. Você não é cauda. Você é cabeça em nome do Senhor Jesus Cristo. Te posiciona. Te posiciona como alguém que tem o seu nome escrito no livro da vida, que não se move para a vida baseado nas suas forças, mas baseado no Espírito que em nós habita e que nos move para viver os seus propósitos eternos. Frutificai, Noé. Você carrega a bênção da fertilidade. Você carrega a bênção da multiplicação. Se posicione esta noite para que tudo aquilo que Deus colocou na tua mão em 2026 vai frutificar, vai multiplicar, independente das circunstâncias, independente daquilo que está ao seu redor. Se Deus te abençoou para frutificar, vai frutificar. Mas essa terra foi bebida pela morte do dilúvio, mas Deus te deu a bênção da frutificação. A tua fertilidade é maior do que qualquer desafio que está à sua volta. Quem recebe essa palavra esta noite, aplauda o nome do Senhor Jesus e fica em pé para a glória de Deus. Aleluia! 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 Eu termino dizendo que no recomeço de tudo, Deus olha para Noé e disse: Noé, eu estou mudando o seu cardápio. Eu estou mudando o seu cardápio, Noé. Não é apenas ervas. Até agora, ervas. Até agora, frutos. Mas a partir de hoje, eu te dou os animais como mantimento. Eu estou mudando o seu cardápio. Chega de papinha. Chega de papinha. Na linguagem bíblica, chega de leite. Chega de leite. Chega de ficar se satisfazendo com leite, colezinha de leite, colezinha de papinha. Deus quer te colocar diante de um cardápio muito mais sólido. Um cardápio que vai te nutrir muito mais. Ouse a se apropriar dos cardápios que Deus tem para você. Deus quer que você experimente banquetes novos na sua presença. Banquetes novos no seu reino. Você precisa terminar 2026 se Cristo não vier. Você precisa olhar para a sua mesa e vai dizer: quanta coisa nova que eu não conhecia, que eu nem sabia, que eu nunca tinha sentido, que eu nunca tinha visto, que eu nunca tinha experimentado. Como Deus foi bom e me fez viver cardápios novos. Deramburi canstio raivio comende candiososai. Ai, plefore de dialazanzio coleman blevurosuzias.
século XIX, Charles Spurgeon chega na casa de uma irmã idosa, doente. E quando ele chega naquela casa, ele fica constrangido por tanta pobreza naquela casa, uma limitação extrema. E ele ficou sensibilizado com aquilo. E quando ele está conversando com aquela senhora, ele ora por ela. Mas antes de ele sair, há um quadro na parede que lhe chamou a atenção. E ele pergunta àquela senhora: o que é isso? Ela disse: isso aqui é o que eu ganhei da minha antiga patroa, que eu trabalhei por ela muitos anos, e ela me entregou e eu coloquei aqui, eu achei bonito. E ele pega aquele, era um documento, e ele diz assim: você me permite levar isso para casa, depois te devolvo. Ele pega aquele documento e leva até um advogado. Aquele documento era um testamento. A sua patroa havia deixado toda a herança dela para aquela mulher, mas ela estava morrendo pobre, sem acessar o banquete que Deus havia preparado. Eu me recuso a terminar 2026 comendo as mesmas coisas de Deus, me alimentando dos mesmos níveis de Deus de 2025. Eu me recuso. Para que o novo seja novo, você precisa se alimentar de algo mais sólido. Você precisa sair desse lugar de casquinha de ovo, que qualquer coisa te ofende, qualquer coisa te entristece, qualquer coisa o mundo desmorona para você. Qualquer vento você fica resfriado, qualquer coisa te dá febre, qualquer coisa a sua imunidade está lá embaixo espiritual. Você precisa escolher, decidir: eu vou me apropriar. Foi Deus que disse: Noé, eu te dou o novo cardápio. Deus está dizendo para você: eu sei o que virá nos seus dias em 2026, por isso que eu estou te alimentando. Eu fortificarei os teus ossos, eu fortificarei o teu sangue, eu mexerei na sua imunidade, eu fortalecerei as suas estruturas, eu estarei te nutrindo com vitaminas novas, para a sua alma. Quem recebe essa palavra esta noite? Não perca culto, porque Deus vai te alimentar deste altar com muitos banquetes. Não feche a Bíblia na sua casa, porque Deus quer te alimentar com banquete lá no seu devocional. Deus tem novos cardápios. Eu quero acessar. Eu não quero morrer desnutrido, eu não quero morrer com fome, enquanto Deus deixou para mim banquetes e alimentos sólidos para eu viver, sentir sabores que eu nunca senti na presença de Deus. Você sabia que existe dons te esperando? Você sabia que existe dons te aguardando na mesa de Deus? Você sabia que tem o fruto do Espírito te aguardando nessa mesa? Existem visões, existem discernimentos, existe variedade de línguas, discernimento de espírito. Existe muita coisa que está acessível a você. Se apropria disso em nome de Jesus. Se apropria disso em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus.